aba de bolsa Começando a redonda. base. Faz o Vamos lá. anel mágico, coloca 6 pontos dentro do anel mágico. Vai lá de novo, anel mágico. 6 pontos dentro do anel mágico. Sempre puxa um pouco o fio para dar altura no ponto, para o ponto não ficar muito apertado e também não muito largo. A altura do ponto é importantíssimo para esse ponto ficar certinho. 6 pontos dentro do anel mágico. Fechou um pouco o anel, dá uma massageada nesse ponto para ele fechar direitinho. Não precisa fechar muito para poder fazer a segunda parte. Agora aqui nós vamos fazer o fechamento invisível. Puxa esse ponto para trás. E agora tem um pouquinho de trabalho para encontrar o meio do primeiro ponto. O primeiro ponto ele é um pouco chatinho mesmo para encontrar esse meio. Pega uma agulha menor, vai por trás, entra nas perninhas do ponto e você consegue encontrar esse meio do primeiro ponto. Mexe, né? Trabalha ali com o fio para poder encontrar esse meio. E aí sim, com a agulha normal, né? Com a agulha que você estiver utilizando, puxa, ajeita esse ponto. Diminui o ponto, né? O que está ali no fio. Com a agulha dentro do primeiro ponto, você vai fazer o primeiro ponto baixo centrado. Puxou, utiliza aquela laçadinha para poder fechar e assim você encerra a primeira volta e faz o acabamento perfeito. Invisível, faz mais um ponto dentro daquele mesmo espacinho. Ele é meio dificilzinho, mas depois de achar ele já, beleza, já ficou fácil de achar. E vai fazendo 2 pontos da altura, 2 pontos dentro de cada meio. Cada centro, né? Tem as 2 perninhas, você vai entrar no meio das perninhas, cuidado para ficar atrás certinho. E vai fazendo 2 pontos dentro de cada centro. Percebam que ainda tá aberto, ó, o meu fio lá atrás está lá ainda, porque eu tô deixando ele lá para poder ter espaço, que se fechar demais, fica difícil, se já fechar todo o anel mágico, fica difícil para fazer, para pegar os pontos, né? Então deixa ele um pouco solto e daqui a pouco a gente vai fechar o anel mágico. Olha lá. Procura o meiozinho, se ficar complicado, pega a agulha menor para encontrar o meio, ó. Mexe nesse ponto, encontrou o meio, ajeita esse ponto, vai pegar mais 2 pontos dentro do centro do ponto de baixo, ponto base. Dá altura e vai fechando os pontos. Todos os pontos. Então, começou com 6, ele vai ficar agora com 12. No último também. No último também, 2 pontos ali. Aí, depois desses pontos fechadinhos, aí sim, ó, massageia e agora eu posso fechar o círculo mágico bem fechadinho. Puxa firme, tem que massagear porque às vezes o fio, dependendo do fio, ele arrebenta, tá? Porque a gente acaba usando uma força para poder fazer essa puxada, né? Ó, a força é grande, então cuida, massageia bem para poder ficar bem fechadinho. Olha que lindo que ficou. Bem fechadinho, bem bonitinho. E continua com o mesmo fechamento invisível. Pega por trás, pega na argola que tá aqui, puxa ela para trás. Vai agora dentro do primeiro ponto. Agora já tá um pouco mais fácil de encontrar o meinho dele. Ó, pega as perninhas que ficam lá atrás, vai nesse primeiro ponto e continua o fechamento. Faz o mesmo fechamento, pega a argola que ficou ali do ponto anterior e fez o fechamento invisível novamente. E vai continuar conforme o trabalho que você queira continuar aí, se vai ser
Nesse caso aqui, né, continua com um ponto e dois, um casado e um sozinho, né? O casado é quando é dois pontos dentro do mesmo ponto, e o sozinho, solteiro, é quando é um só. Então, ó, fiz um casado, dois pontos dentro do ponto de base, agora eu vou fazer um ponto dentro do ponto de base. E vai continuar aqui, nesse caso aqui, né, 2 e 1. Dois pontos dentro do ponto de base. Um ponto, dois pontos no ponto de base. Sempre dando altura. Se não der altura, vai ficar buraco, porque vai faltar fio. Então, às vezes fica buraco na peça, a gente não sabe o que que é porque tá deixando muito apertado, não tá dando altura suficiente para o ponto. Então, a altura é uma coisa bem importante, e você deixar o seu ponto, subir ele, para ele ficar reto com a agulha. E assim, vai fazendo a sua base. Se não deu certo a primeira vez, desmancha, faz de novo, começa ela de novo, porque é só com treino, é treinando bastante para a gente conseguir fazer e ela ficar desse jeito bonitinha assim. Não foi na primeira vez que eu já consegui fazer ela assim, a minha primeira base ficou horrível.